Como descobrir os teus talentos, o teu propósito em menos de 24 horas? Esse é o desafio dessa aula. Quantas vezes você já se perguntou: quem é você? Quem sou eu? Qual é a tua missão? O que você veio fazer no mundo? Qual é o teu lugar? Quais são os teus dons? Como é que você pode dar o maior impacto possível, positivo, para o mundo? E poder prosperar, poder ser feliz assim, ter uma vida, um trabalho com significado, valioso, que te faça se sentir realizado, realizada? Acredito que você já deve ter se perguntado várias vezes e que você seja um buscador, uma buscadora da verdade sobre quem é você e o que você está fazendo nesse mundo. Aliás, o Dalai Lama, perguntaram para ele qual que é a meditação mais importante para os nossos dias. E ele respondeu: olhar para o mundo, para o cenário mundial, observar com um olhar crítico e encontrar qual é o teu lugar. Em que função, em que lugar, em que atividade teus olhos brilham, teu coração canta, você está apaixonado fazendo algo pelo bem do mundo, servindo a algo maior que você mesmo. Essa é a meditação mais importante a fazer nos dias de hoje, segundo Dalai Lama, um grande sábio a quem admiro muito. Então, tem uma história que eu quero te contar. Era uma vez uma mulher muito sábia, uma mestra iluminada, e ela tinha seus discípulos. E um dia ela chegou para os discípulos e falou: eu estou muito preocupada. Ela estava na rua e estava agachada, ajoelhada no chão. Os discípulos falaram: o que está acontecendo? Ela disse: eu perdi uma joia de grande valor e eu estou procurando. E os discípulos disseram: a gente vai ajudar você a encontrar essa joia. E todos se ajoelharam ali no chão, começaram a procurar, ficaram horas procurando junto com a sua mestra onde é que estava a joia dela. Até que, como não encontravam, um dos discípulos disse: mas mestra, onde foi a última vez que a senhora viu essa joia? E ela respondeu: dentro de casa. Então os discípulos disseram: mas a senhora está louca? Se foi dentro de casa, por que está aqui fora na rua procurando no chão? E ela respondeu: é que aqui está mais claro, lá está muito escuro. E os discípulos não entenderam, falaram: mas que loucura é essa? E ela respondeu: vocês são os que estão loucos, porque vocês ficam procurando fora de vocês a joia que está dentro. Só porque está mais claro olhar para fora, é mais fácil olhar para fora, mas nunca vão encontrar, porque ela está dentro de vocês. E qual que é essa joia que você busca tanto, que nós seres humanos buscamos tanto? Não é a joia da felicidade, da realização do nosso potencial máximo, da evolução da nossa consciência, da nossa capacidade de amar e ser amado, da nossa prosperidade, saúde, qualidade de vida, esse bem-estar nosso e dos demais? Só que essas joias, somente através do autoconhecimento, buscando dentro da gente. A única questão é que as escolas, as universidades e as organizações do mercado de trabalho e as nossas famílias, nossos pais, nossos avós, não nos ensinaram isso. É muito raro encontrar uma instituição de educação, de ver o mundo, de pensar, de olhar para fora e de buscar fora. Se eu ganhar muito dinheiro, vou poder ser próspero, ser feliz. Se eu me casar, encontrar a mulher ou homem dos meus sonhos, se eu for trabalhar naquela empresa, conseguir aquele emprego, aquela promoção, abrir aquele negócio, se eu conseguir aquele diploma, se eu conseguir morar naquele lugar, se eu conseguir ter filhos, aí eu vou ser feliz. Qualquer coisa externa é fonte, no melhor dos casos, de uma satisfação momentânea, que nem tomar sorvete. Quanto tempo durou tua felicidade quando você comprou aquele carro que você queria, ou aquele celular, aquele computador, ou aquela roupa, ou fez aquela viagem que você queria tanto, ou conseguiu aquela promoção, ou fechou aquele negócio, ou aquele diploma? Quanto tempo durou aquele estado de felicidade, de plenitude? Pouco, né? Mas o que a gente busca é um estado de felicidade permanente, de paz interna, de plenitude permanente. Não é de euforia, porque euforia não tem como ser duradoura. Quanto mais alta
o nível de uma euforia, depois mais baixo, uma depressão. Por isso que o café, que por exemplo estimula, e outros estimulantes, depois a gente fica meio deprimido. Ou o açúcar, e depois acalma, né? Porque deprime o nosso sistema imunológico, energético. A gente precisa o quê? Daquilo que estimule no nosso cérebro os hormônios da felicidade, né? Ocitocinas, endorfinas, que é o nome desse grupo de hormônios. Estou falando isso para aqueles que são cerebrais e precisam de lógica e ciência, né? Mas na verdade é uma conexão espiritual com a nossa essência, com a nossa alma, com quem nós somos e o que viemos fazer aqui. Se no dia a dia, na maior parte do tempo, a gente não trabalha na maior parte do tempo, normalmente, deve ser o seu caso, a gente está trabalhando mais tempo até do que dorme, do que fica com a família, do que vai para a natureza. E se a gente no trabalho não tem essa satisfação, essa plenitude, essa realização, então para que trabalhar? Mas você pode estar se perguntando, mas Matsuri, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar as contas, é o trabalho que eu consegui, eu tenho que até agradecer, é o melhor que eu podia ter. Será mesmo? Eu não estou falando aqui que você precisa necessariamente mudar de trabalho, não precisa necessariamente mudar de cargo, de função, ou de carreira, de profissão, de especialidade, ou mudar de empresa. Muitas vezes sim, talvez sim, você precisa de uma mudança assim, mas talvez não. Só o fato de você se conhecer mais profundamente e aprender a alavancar teus dons, teus talentos, tuas paixões no dia a dia, na maior parte do teu tempo de trabalho, você descobrir teu propósito e tua missão profissional e de vida, e está alavancando no dia a dia isso em atividades que estão alinhadas com teus verdadeiros valores, quem sabe você vai despertar uma criatividade, uma capacidade de inovar, de se reinventar, uma capacidade de empreender o teu melhor para benefício dos demais, e vai vir essa recompensa que é a plenitude, que é a satisfação, que é dinheiro, que é felicidade, que é motivação, que é inspiração, inspirar você mesmo e os demais. Tantas pessoas me dizem, Matsuri, se eu pudesse, se eu tivesse bastante dinheiro, eu iria trabalhar em outra coisa, ou iria parar de trabalhar. A maior parte daqueles que param de trabalhar, aposentados, ou porque ficaram doentes, ou qualquer outra coisa, ou porque já ganharam bastante dinheiro, ficam deprimidos depois, adoecem, porque está na nossa natureza a felicidade de ser útil, de servir. Mas segundo o Instituto Gallup, a maioria dos profissionais, mais de 70%, estão insatisfeitos, desmotivados, desengajados, seja o empresário, o colaborador, o executivo, o autônomo, o funcionário público, geralzão. E os estudantes também, nas escolas e universidades, mais de 70% não quer ir para a escola. Por quê? Porque está obsoleto. Porque a maior parte dos locais de trabalho e a maior parte das instituições de educação tem um mindset, uma forma de pensar e de se comportar ultrapassada para os nossos dias. Por isso as empresas mais admiradas do mundo, como por exemplo Google, Apple, Facebook, WhatsApp, etc., essas empresas tão admiradas, o que elas têm em comum? Você sabe que hoje em dia nem sequer elas estão valorizando ficar vendo currículo, os cursos que você fez, os diplomas que teve, a experiência profissional. O que mais querem saber é: você se conhece profundamente? Você sabe quais são tuas fortalezas e tem a capacidade de se autoliderar para se enfocar em alavancar tuas fortalezas, usá-las de forma a agregar o máximo valor possível? Você conhece teus sabotadores, tuas debilidades e sabe como neutralizá-los, sabe como trabalhar em equipe para que outros te complementem naquilo? Você sabe qual é a tua missão e teu propósito individual? Está alinhado com a missão e propósito da organização? A missão, visão e valores da empresa fazem teus olhos brilharem, teu coração cantar autenticamente? Os valores, a cultura estão alinhados com teus valores, tua cultura individual? Você é uma pessoa aberta aos novos tempos, à nova economia? É uma pessoa que está desenvolvendo sua inteligência socioemocional, sua inteligência criativa, empreendedora, sua inteligência espiritual, em termos não religiosos, mas de intuição e de servir a um propósito? Essas empresas tão admiradas, que são as que mais estão tendo sucesso hoje em dia, tem uma 3M, uma Patagônia, uma Natura, uma Mercur, elas estão
se adaptando a um novo tempo, a nova economia, a geração Y, a geração Millennial e logo a Centennial, está revolucionando o mundo, a forma de trabalhar. Por isso que eu criei esse workshop online gratuito. Empreenda seus talentos na nova economia, para poder te apoiar, compartilhar com você o que eu, como especialista em carreira, em desenvolvimento de talentos, de paixões, de dons, de missão, visão e propósito, como um coach, um master coach, um professor de coaching, como um consultor, um mentor, formado em medicina há mais de 25 anos atrás, pós-graduado em psicologia junguiana, pós-graduado em homeopatia unicista, onde também aprendi a identificar perfis psicológicos, os padrões do mindset das pessoas e do emocional, e poder ajudar a alavancar o seu potencial. Por tantos anos, como instrutor da Organização Internacional Condor Blanco, que é a maior na América Latina em desenvolvimento humano integral, viajei por mais de 10 países, por mais de 50 cidades, dando palestras, dando cursos, consultas e aprendendo um monte, conhecendo muita gente, tendo experiências. Empreendi em vários países, vivi em vários países, até ir desenvolvendo essa metodologia comprovada, o método Passion and Talents, paixão e talentos, esse software, esse assessment, o teste online de perfil de talentos e competência, que é o MTOL, que já teve tese de doutorado de uma executiva do Banco do Brasil que comprovou, validou com a maior nota possível. Já teve projetos de MBA da Fundação Dom Cabral com executivos da multinacional Duke Energy, Paranapanema Energia, que tiveram a maior nota possível na Fundação Dom Cabral validando este método. Esse livro aqui que eu escrevi, A Era dos Talentos, que um best-seller já se esgotou e já está na segunda edição na Amazon, em forma de e-book inclusive. Então por que eu estou contando isso e me apresentando, já aproveitando para me apresentar? Porque agora aos 51 anos, eu quero... É uma gratidão por tantas experiências. Eu consegui realizar a maior parte dos sonhos que eu tinha de vida. Consegui encontrar essas respostas. Quem sou eu? De onde vim? Para onde eu vou? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Meus valores autênticos. Consegui, através de Condor Blanco, com o apoio do meu mentor, Sujama Solar, da Sol Devanita, da tribo, através desse livro, Hoje em dia moro na ilha de Florianópolis, praticamente em frente à praia, numa casa linda, com jardim, tenho o carro que eu queria ter, uma família linda. Isso tudo é resultados. Você fala, mas estamos em crise, o mundo está acabando, está tudo horrível, melhor eu vou ficar deprimido, ou em pânico, ou vou fingir que nada está acontecendo, ficar numa vida de automatismo, de zumbificação, ou vou ficar agressivo, competitivo, lutando para sobreviver no oceano vermelho de sangue. Não faça isso. Já chega de gente doida no mundo. É possível você ter uma vida equilibrada e harmoniosa mesmo hoje em dia, no Brasil, na América Latina, com tudo que está passando. Você pode gerar tua prosperidade usando teus talentos, tuas paixões, fazendo um trabalho que tenha significado. Mas você tem que entender de nova economia, você tem que entender de marketing digital ou trabalhar em parceria com quem entende. Você tem que entender de vendas, porque por melhor que seja teu produto, teu serviço, tuas ideias, se você não sabe fazer um bom marketing, uma boa venda, se comunicar, chegar nas pessoas certas e se comunicar da forma certa, que vai mostrar que você tem um valor para agregar, não vai adiantar nada. Né? Então, nesse curso online aqui, nessas 4 videoaulas desse workshop online gratuito, Empreenda seus talentos na nova economia, eu vou te dar ferramentas para você se conhecer rápido, profundo e poder empreender na nova economia com sucesso e felicidade e ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Tudo bem? Então, essa primeira videoaula, estou te ajudando a definir, identificar teus talentos e teu propósito. Então, meu desafio para você é que em 24 horas máximo, em menos de 24 horas, você se enfoque, priorize, porque essa coisa de que não tem tempo não é verdade, não sabe administrar seu tempo, não sabe definir prioridades, se enfocar nas prioridades, saber dizer sim às prioridades e não a todo o resto. Então, se você está aqui assistindo essa videoaula, priorize isso como uma prioridade. Não desperdice essa oportunidade desse workshop online gratuito. Então você tem máximo 24 horas para ter claríssimo teus talentos e teu propósito. O que são os talentos? São capacidades
podem ser físicas, corporais, ou emocionais, ou mentais, ou espirituais. Capacidades que uma pessoa tenha, todos os seres humanos têm seus talentos, não tem ninguém destalentado. Então cada um tem os seus talentos. Mas o que é talento? Uma capacidade que a pessoa, quando exerce essa capacidade, quando usa essa capacidade, se sente energizada, forte, feliz, sente um prazer, uma paixão por usar aquela capacidade. Porque ela está na natureza, na essência dessa pessoa. E além desse prazer, ela tem facilidade natural para aprender a desenvolver essa capacidade, a usar essa capacidade, e a se desempenhar, a ter uma performance, um desempenho com resultados acima da média das pessoas. Ou seja, uma pessoa que está usando um talento dela, ela faz melhor naturalmente, com facilidade natural, ela tem resultados melhores do que mais de 10 mil pessoas ao redor dela. Quando a gente fala em dom, é como um talento super desenvolvido, mesmo que já natural, porque tem crianças que já mostram algum dom, não todas. Talento todos os seres humanos têm, agora o dom é uma coisa de uma qualidade e uma intensidade maior, que muitas vezes a criança já demonstra, e aquilo lá, porque o talento, se não tem o estímulo para aquela capacidade ser desenvolvida, o talento pode ficar subdesenvolvido, pouco desenvolvido. Se não tem um estímulo para aquele talento ser descoberto, ele pode ficar adormecido, ignorado pela vida inteira. Agora um dom, quando ele se ativa, esse dom ele vem com uma carga de paixão e de desenvoltura muito grandes, de modo que mesmo que o meio ambiente não estimule, seja até contrário, essa pessoa vai encontrar forma de aflorar esse talento, desenvolver esse talento, dar frutos com esse talento, porque é um dom, é algo muito mais intenso. Ainda assim a pessoa pode ficar doente, tipo deprimida, não usar esse dom dela, ou pode usar egoístamente, né, só para o benefício dela, pode usar de forma antiética esse dom. Então tanto o talento quanto o dom, eles são ferramentas, não são bons nem ruins, são ferramentas, que nem uma ferramenta de trabalho, que nem um instrumento. Diferente das virtudes. O que são as virtudes? As virtudes são capacidades que são mais bem atitudes do que capacidades. Capacidade é como uma habilidade para fazer algo, né? Atitude é o como fazemos, o como usamos as ferramentas que a gente tem, né? As atitudes, elas são posturas de vida, elas são baseadas em valores, em princípios. Mas elas também podem ser talentos, as virtudes podem ser talentos, se tem prazer e facilidade natural. Vamos dar um exemplo. Comunicar-se oralmente. Então tem pessoas que têm o talento para se comunicar verbalmente, oralmente. Então, quando elas se comunicam, elas sentem um prazer, uma felicidade em se comunicar. Aquilo energiza, elas se sentem fortes quando estão comunicando. E além disso, elas têm uma facilidade de desenvolver novas formas de comunicar, de aprender o que tem a ver, esteja relacionado com a comunicação, e de ter resultados acima da média com a sua comunicação. É um talento natural. Se é um dom, essa pessoa vai impactar com seus resultados muito mais intensamente. Essa pessoa vai ter como que uma obsessão com comunicação, não vai querer fazer mais nada, porque vem com uma força muito grande o dom, né? E é uma ferramenta. Agora, exemplo de uma virtude, por exemplo, amabilidade, né? Está baseada num valor, amor. Ser amável é uma postura, né? É uma atitude de que aquilo que faça é de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa. Se essa pessoa, quando usa da amabilidade, ela se sente forte, tem prazer e é fácil para ela ser amável, é natural para ela ser amável com todos, indistintamente, então essa virtude é também um talento ou até um dom. Entende? Qualquer pessoa que não tenha um talento pode desenvolver esse talento. Qualquer pessoa que não tenha uma virtude pode desenvolver essa virtude. Isso é legal, a gente é livre. Se você não tem o talento da comunicação e quer desenvolver, você pode. Ou o talento da amabilidade, a virtude da amabilidade, você pode.
Só que para desenvolver isso, você precisa de milhares e milhares de horas de prática. E ainda assim, não significa que vai desenvolver. Tem pessoas que trabalham milhares de horas, assim, 40 anos de profissão, de carreira, em algo, e não desenvolvem o talento ou a virtude relacionado com aquele trabalho que ela faz. Porque faz de forma mecânica, sem consciência, de forma sem muito esforço e sem muita consciência. Para você desenvolver, por exemplo, o talento da comunicação, você precisa praticar e praticar a comunicação com total presença e consciência. E praticar a comunicação muito tempo, mas com muito amor também. Botando amor naquilo lá que você está fazendo. Está se comunicando, buscando aquilo que você mais gosta e te energiza naquilo lá, ainda que não tenha esse talento. Tá? Então, precisa estar presente, consciente, sem automação. E aí esse teu lado humano, emocional, vai te ajudar a desenvolver esse talento, ou essa virtude que você queira. Por exemplo, a virtude do equilíbrio. Tem várias virtudes, estão baseadas nos valores. Isso tudo é diferente de uma habilidade desenvolvida como competência, ou uma atitude desenvolvida como competência. Por quê? Porque a competência você consegue pela teoria e pela prática. Por exemplo, comunicação. Então, vamos supor que você não tenha talento para comunicação. Quando você se comunica, não dá um prazer especial, não te energiza, você não se sente forte, não tem um desenvolvimento superior naturalmente, sem muito esforço em relação aos demais, nem resultados impressionantes. Não, é uma coisa, você não tem esse talento. Mas você faz cursos de oratória, pratica comunicação, e aí você vai desenvolvendo a competência. Você lê sobre comunicação, lê uns bons livros, recebe conselhos de quem é bom comunicador. Então você vai desenvolvendo o quê? A competência da comunicação. Você vai aprendendo a se comunicar melhor, inclusive a se comunicar, né? E se comunicar melhor. Mas para isso virar um talento, um dom, você tem que praticar o suficiente, muito, e com muita intensidade emocional, com muita atenção, com muita presença, com mindfulness, com atenção plena, com muita prática, com presença e com amor. Aí vai chegar um momento que você vai se comunicar com tanto prazer e facilidade natural para se destacar, como se fosse um talento que você tem desde que nasceu. Você não tinha, mas vai ficar como se fosse, porque você desenvolveu. Desenvolveu a competência primeiro e depois desenvolveu a nível de um talento ou até um dom, né? Então, só que é o seguinte, são anos de prática. Então, o que é o melhor? É você começar reconhecendo e valorizando os talentos que você já tem, porque todos nascem com alguns talentos, e nem só um, mais de um na minha experiência. Todos nascem com alguns talentos já. Então, é lógico, né? Por que não aproveitar as joias que você já tem, os talentos que você já tem? Talvez estejam adormecidos, e eu vou te ensinar como despertá-los. Sabe como? Experimentando sem nenhum preconceito. Porque tem preconceitos. Eu não devo ter talento para arte, para música, por exemplo. Porque se eu tiver talento para música, a música não dá dinheiro. Não, pode ser que eu tenha talento para me comunicar, mas na minha família não foi legal os comunicadores que tiveram, eu não me identifico, nem quero saber desse talento. Enfim, você pode ter preconceitos que te impedem de reconhecer. Então tem que ter uma mente aberta, porque os talentos são ferramentas, não são nem bons nem maus, é como você vai utilizá-los, né? Então, aí depende dos teus valores, dos princípios. Simplesmente se abra e experimente várias capacidades. E não confunda atividade e capacidade, né? Por exemplo, atividade, dar palestra. Isso não é um talento. Talento são as capacidades. Então, de 10 pessoas que têm talento para dar palestra, um deles pode ser, o seu talento é a capacidade de fazer rir. E é um ótimo palestrante pela sua capacidade de fazer rir, esse é o seu talento. Uma outra pessoa, pela sua capacidade de organização de ideias e transmitir com as palavras certas. Uma outra pessoa, porque ela se conecta empaticamente com o público e conta histórias que emocionam o público. Me entende? Então, são capacidades diferentes. Claro que quanto
mais capacidades a pessoa tenha talento e que estejam sendo aproveitadas, alavancadas naquela atividade, mais essa atividade em si vai ser prazerosa e vai ter resultados melhores. Então, inclusive, certos talentos, a gente tem uma preferência natural para usá-los em certas atividades, né? Por exemplo, uma pessoa tem o talento de, por exemplo, extroversão, sociabilidade, e ela tem a preferência de usar esse talento em reuniões de networking. Outra, dando palestras. Outra, no dia a dia de uma equipe numa empresa. Entende? Então, claro, às vezes a atividade pode ser uma preferência porque a pessoa está acostumada. A gente tem essa coisa de se apegar aos hábitos para ter tudo sob segurança, a zona do conforto. Hoje em dia isso daqui a gente tem que superar, né? Saber que a segurança da gente não tem que vir externa, é uma segurança que a gente tem que desenvolver interna, de que pode estar em ambientes inseguros, desconhecidos, com desafios, e a gente está tranquilo, seguro para solucionar, superar e lidar com esses desafios. Isso é o que a gente tem que desenvolver hoje, né? Então, é muito importante que você, primeiro de tudo, reconheça os talentos que você já sabe que tem, né? Então, você pode desenvolver novos talentos. Você pode despertar, ativar talentos que estão adormecidos e você não sabe que tem. Eu até os 13 anos não sabia que tinha talento musical para tocar piano. E eram várias capacidades que me davam aquele talento. E aí fui emburrado, obrigado pela minha mãe a fazer aulas de piano. Depois agradeci porque descobri que eu tinha muito talento para aquilo lá. E a professora deu esse feedback. Em geral, quando a gente descobre os talentos, quando a gente usa os nossos talentos, as pessoas que observam ou que estão interagindo ali, elas nos dão feedback, nos dão elogios. Nossa, como você é bom nisso. Nossa, que resultado bom que você teve nisso. Uau, como você gosta disso, né? Por isso que sempre é bom pedir feedbacks. Tá? Então você tem que mapear, fazer uma lista, escrever uma lista. As atividades que você mais gosta e tem facilidade. E as capacidades que você mais tem facilidade e gosta, e se destaca e recebe feedbacks. Depois você vai cruzar essas duas, né? O ideal é o quê? Utilizar os teus talentos, as tuas capacidades nas atividades que você tem mais interesse e paixão. Aí você vai ter um desempenho melhor, né? Então, qual é a tarefa que eu te dou? Você vai fazer, eu vou deixar perto desse vídeo uma ferramenta aí, um documento que você vai baixar para poder escrever, você imprime ou escreve no digital mesmo, para você escrever, fazer esse exercício, tá? Esse exercício é o seguinte, você vai fazer uma lista das coisas que você mais gostou de fazer até hoje, né? Então a primeira coisa é reconhecer e valorizar o que você já tem certa consciência. Porque os talentos adormecidos você vai descobrir experimentando de cabeça aberta. Mas tem coisas que você já sabe, você já tem certa consciência, você já experimentou e já observou que você gosta e tem facilidade para se destacar. Mas talvez você não valorizou, talvez você não tenha isso consciente, você não lidera esses talentos da melhor forma. Então faça uma lista, primeiro, das capacidades que você mais gostou, se energizou, se sentiu feliz usando até hoje. Faz essa lista e hierarquicamente, o mais intenso fica mais para cima. Segundo, uma outra lista das capacidades que mais facilidade natural você teve para aprender, para se desempenhar e ter resultados acima da média, se destacar e receber bons feedbacks e elogios. Terceira lista, o que junta essas duas coisas, que vai estar, você vai ver o que está nas duas listas que você fez e o que se repetiu, você vai pôr na terceira lista. Ou seja, aquelas capacidades que você sente prazer e também facilidade e recebe bons feedbacks disso. Isso é a terceira lista, que são os talentos principais. Porque talentos menores são, por exemplo, gosto de fazer tal coisa, por exemplo, eu gosto de organizar objetos, mas não tenho facilidade. Então é um talento potencial, é um pequeno talento que você pode ir desenvolvendo, até ter facilidade. E o inverso, que é a segunda lista, eu tenho facilidade para organizar, mas não sinto prazer especial, não me energiza, mas se precisar eu tenho facilidade para isso. Então é um talento acessório, de apoio. Agora, aquilo que tem prazer e facilidade para se destacar, que vai estar na terceira lista, você vai trazer, porque você repetiu nas duas anteriores e põe na terceira, aí estão teus principais talentos. E aí você hierarquiza o que está em primeiro lugar, é o que mais, a capacidade que mais você tem prazer e facilidade para se destacar de todas e receber elogios, feedbacks. E você vai observar que os maiores sucessos que você teve na tua vida, se você fizer também uma lista dos teus sucessos, dos teus triunfos, das tuas conquistas, pode ser material, emocional, mental, espiritual, você vai observar que você conseguiu provavelmente graças a esses talentos, principalmente os da
terceira lista que junta prazer e facilidade, ok? Então tudo isso vai te dar consciência, faça ainda hoje, de preferência agora que termine essa aula você já faz esse exercício, porque você já vai ter consciência para poder liderar, gerenciar teus talentos de uma forma muito consciente, tá? Nas próximas videoaulas eu vou te ensinar como encontrar o público-alvo, as oportunidades da nova economia para os teus talentos, ok? Por isso agora... e faça uma lista das tuas competências, das habilidades que você desenvolveu na tua vida e que não são talentos, nem dons. Você sabe fazer, você tem um conhecimento teórico, você tem a prática de fazer, se precisar você faz, mas você não tem uma preferência por fazer. Você não se sente energizado, nem tem facilidade para fazer aquilo. É só uma competência adquirida. Pode ser algo técnico, pode ser algo comportamental, não importa, né? Tem pessoas, por exemplo, que sorriem porque aprenderam a sorrir, né? Se precisar, elas sorriem no trabalho delas. É uma competência, mas não é um talento. Não é algo natural, autêntico, e que vem da sua natureza e te energiza a sorrir. Não, é uma coisa que você aprendeu a fazer, é comportamental. Estou dando um exemplo aqui, né? Pode ser qualquer outra coisa, criatividade, empreendedorismo, ou algo mais técnico, programar computador, usar uma planilha, usar o celular, enfim. Então vai ser muito legal fazer esse mapa. Você pode pegar uma cartolina para fazer a lista das capacidades que você mais gosta. Segundo, as capacidades que você mais tem facilidade de se destacar. Terceiro, a que juntou essas duas coisas. Quarto, competências que você desenvolveu, mas não são talentos. Quinto, as atividades preferidas. Que não é capacidade, mas atividades. As atividades podem ser profissionais, podem ser familiares, pode ser da tua religião, pode ser atividades com os amigos, atividades sozinho, de todas as atividades que você já provou, experimentou na tua vida, que atividades que mais você prefere, tem paixão, né? Mesmo que há tempos não faz, se pudesse fazer aquela atividade, né? Normalmente são hobbies, são passatempos, ou pode ter sido profissionalmente que você já fez essa atividade, e se fez, nem sentia como trabalho, nem sentia que era pesado, era uma coisa leve, divertida, né? Então, as atividades, porque aí você vai cruzar essas listas, essas 5 listas, e vai poder começar a ter ideia de qual é a tua missão. Então, o que é missão? O que é propósito? Olha só que legal. Missão é como você vai canalizar os teus pontos fortes, talentos, dons, virtudes, competências. Como você vai canalizar essas atividades preferidas para contribuir com o mundo. É o como. Como você vai usar essas tuas capacidades. O como significa em que função ou funções, ou cargos, em que profissão ou ocupação ou especialização, com que ferramentas profissionais em que você vai canalizar esses teus pontos fortes. E a que público que você vai ajudar dessa forma, né? O propósito está embutido na missão. O propósito é o para quê dessa missão. Para quê? Né? Vamos por assim, qual é a minha missão? Apoiar as pessoas e as organizações a descobrir e alavancar seus talentos, suas paixões e descobrir e realizar seu propósito, seja individual ou de equipe, né? Usando meus talentos da comunicação, da empatia, do senso de humor, da filosofia, da criatividade, da tecnologia, usando minhas competências que eu adquiri na oratória, na tecnologia. Agora, e que tipo de pessoas? Principalmente líderes das empresas e autônomos, mas também aberto a ajudar adolescentes, universitários, ajudar aposentados, ajudar colaboradores. Só que para cada um tem uma estratégia de marketing diferente. Tem uma adaptação da forma com que eu executo minha missão. Quanto mais públicos-alvo você tem que definir, porque tem que definir, não é só qualquer público-alvo. Tem que definir bem. E se você tem mais de um público-alvo, vai ter que adaptar a linguagem do teu marketing e a prestação do teu serviço ou do teu produto, entende? Agora, para que fazer isso? Que benefício eu quero trazer? Né? Você pode falar, para eu ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro é consequência, não é propósito.
para eu poder ser reconhecido, é consequência, não é propósito. O propósito é qual é o benefício final que eu quero causar, qual é o valor que eu quero trazer, né? Que no meu caso, ou seja, se eu ajudo as pessoas a descobrir seus talentos, suas paixões, seu propósito e realizar, alavancar, maximizar, o que eu quero que elas ganhem com isso? Eu quero que elas sejam felizes, prósperas e realizadas. Então aí está o meu propósito. E isso que vai me motivar e me inspirar dia a dia, ao sair da cama. Eu quero ajudar as pessoas a serem felizes, prósperas e realizadas, e juntas criarem um mundo melhor para todos, um mundo feliz, próspero e realizado. E aí vem a missão. Então, para você ter certeza mesmo da tua missão, teu propósito, aí é a segunda aula que eu vou dar. Você tem que saber o cenário atual do mundo, com olhos críticos, como falou o Dalai Lama, e como usar o teu potencial para poder agregar valor. Próxima aula, eu vou te ajudar a descobrir melhor a tua missão e o teu propósito. Mas o propósito, o benefício final que você quer causar, agregar, impactar, usando os teus talentos, você já vai ter, claro, quando você fizer as 5 listas que eu te propus, tá bom? Então vai lá fazer e me conta, compartilha comigo o que você descobriu dos teus talentos, das paixões e do teu propósito. Eu quero saber, compartilha comigo, tá bom? Um abraço, até a próxima videoaula.